Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal, do projeto de extensão para a produção de conteúdo digital de Bioquímica e Biofísica da UFS. Você já ouviu falar em reação em cadeia da polimerase? Que técnica é essa? A reação em cadeia da polimerase é uma técnica que permite a amplificação de sequências de DNA específicas, a partir de um DNA molde. Então, é uma técnica que permite amplificar pequenas sequências do nosso genoma, Para quê? Para aumentar o número de cópias de uma região de interesse para estudo, por exemplo. Ela é uma técnica que envolve uma enzima que vai ter a capacidade, então, de adicionar os novos nucleotídeos a essa nova fita de DNA que está sendo sintetizada. E também ela depende de pequenas sequências de DNA, que a gente chama de primers ou oligonucleotídeos iniciadores, que vão guiar essa enzima para o fragmento de DNA que a gente quer amplificar com muita especificidade. Essa é uma técnica que revolucionou os estudos moleculares atuais, Ela foi muito utilizada, por exemplo, durante a pandemia, do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa, a COVID-19, como método diagnóstico para infecções virais. Além disso, além de permitir a detecção de infecções virais, a técnica de PCR ela pode ser aplicada, por exemplo, para o sequenciamento do DNA, para a medicina, ciência médica, para a medicina forense e também para diagnóstico de doenças, diagnóstico molecular de doenças. Então, ela é uma técnica ela que tem várias aplicações, na biologia molecular, na bioquímica. Para que essa técnica, para que a gente consiga amplificar de maneira tão específica um fragmento de DNA in vitro, a gente usa uma enzima, que é a DNA polimerase, que ela é uma enzima que ela é termoestável, ou seja, ela consegue funcionar em temperaturas muito elevadas, E aí ela vai permitir a amplificação de uma sequência de DNA do nosso genoma, de maneira muito específica por conta dessa particularidade dela. Então ela tem a capacidade de adicionar novos nucleotídeos, nessa nova fita de DNA que está sendo sintetizada, guiada pelos primers. Então o primer, aquela pequena sequência de DNA genômico, vai mostrar para essa enzima qual região do nosso DNA que ela tem que amplificar. Mas o que a gente precisa para uma reação de PCR? Uma reação de PCR, ela necessita de vários ingredientes. Um tampão, os DNTPs, os primers, a enzima, o cloreto de magnésio e o molde de DNA. O molde de DNA vai ser o molde do genoma que a gente quer que aquela enzima amplifique. Essa enzima ela precisa de cloreto de magnésio para ela funcionar, que é o cofator da enzima. A gente precisa da DNA polimerase em si, que é ela que vai promover a polimerização, dos novos nucleotídeos. A gente precisa dos primers para guiar a enzima até o local onde essa reação vai acontecer, essa amplificação vai acontecer. E a gente precisa de um tampão, que vai ter um pH, uma concentração de sais específicas para que a enzima atue. Além disso, a gente precisa dos nucleotídeos, que vão ser os blocos que vão ser adicionados por essa enzima para que a reação aconteça. A gente mistura, adiciona todos os ingredientes no nosso tubo de reação e coloca num aparelho que a gente chama de termociclador. Ele vai promover variações de temperatura, Então a gente precisa desnaturar o nosso DNA para quê? Lembra que o DNA ele tem dupla fita, Então a gente tem que desnaturar esse DNA a altas temperaturas para que a enzima, o primer, ele consiga anelar na região de fita simples do DNA e a TAC DNA polimerase ela consiga amplificar os fragmentos. Então a gente pode ver aqui os primers, anelaram na fita simples de DNA. Agora ele vai guiar a DNA polimerase para o local da amplificação. Então ela vai adicionar os novos nucleotídeos e a amplificação dessa sequência específica de DNA vai acontecer. Esse ciclo de amplificação, de desnaturação e anelamento do primer e amplificação, ele é repetido várias vezes e aí a gente consegue aumentar, o número de cópias daquela sequência de DNA alvo, da sequência de DNA específica, Então a gente consegue promover um aumento exponencial, da quantidade de DNA que a gente está amplificando a cada ciclo de amplificação pela TAC DNA polimerase. Com isso, a gente consegue criar bilhões de cópias do nosso DNA de interesse. Então, a gente consegue amplificar uma sequência de maneira muito específica do nosso
genoma, através dessa técnica de PCR em tempo real. Após essa amplificação, né, é possível detectar, ou seja, é possível ver se esse experimento funcionou através da realização de uma técnica que a gente chama de eletroforese. A eletroforese ela é uma técnica que permite a separação, né, de fragmentos de DNA baseados no tamanho, né, dessa sequência de DNA. Então, o resultado final de uma PCR, ó, a gente pode ver através de uma eletroforese, né? Então, a gente tem fragmentos de DNA que foram amplificados, né, em tamanhos diferentes. E a gente consegue comparar, né, com o padrão de tamanho que a gente conhece, né? E aí a gente vai ver se a nossa amplificação ela foi efetiva ou não. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.